Olá, volto a falar e comentar nesse comentário final do livro do Gary Allen e Larry Abraham, Política, Ideologia e Conspirações, publicado pela Faro Editorial nesse ano de 2007 aqui no Brasil. Já foi objeto de um comentário inicial no vídeo anterior, em que eu fiz um comentário da primeira metade do livro que eu li e resumi a essência do conteúdo que esses autores nos trazem. E é importante sublinhar para os interessados no assunto do globalismo, da nova ordem mundial, que este livro foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez em 1971 e somente agora foi publicado no Brasil. Então isso dá uma medida do enorme atraso em termos de acesso a documentos, livros, pesquisas sobre o assunto da nova ordem mundial, do globalismo, e que nós brasileiros não tivemos acesso a esse conteúdo primário. O foco deste livro que os autores nos apresentam é mostrar que existe uma conspiração de insiders, que é o termo que ele usa. A tradução aqui fala em adeptos, que nada mais é do que um grupo de poucos grandes banqueiros americanos e europeus, notadamente Rothschild, Rockefeller, entre outros poucos, que no final do século XIX conspiraram para uma das primeiras grandes medidas, importantes medidas, na ambição de controle do governo, dos governos e da implantação de um governo central e até mundial, em última instância, foi a criação do Banco Central americano, porque eles perceberam que manter o controle do dinheiro garantiria a eles o controle da economia e a perpetuidade do seu poder sem correr riscos na dinâmica insinuosa e volátil do livre mercado. Então, muito habilmente eles perceberam isso, e é algo que o próprio Mises menciona no livro dele, Intervencionismo, uma análise crítica, já na introdução, desse conluio de grandes capitalistas com o Estado para manter o poder, e Mises vai falar com os próprios socialistas, que é um tema que esse livro, então, publicado no início dos anos 70 nos Estados Unidos, comprova como que esses agentes se articularam para implantar esse controle e ir construindo um governo totalitário global. A tese central do livro é que o comunismo, os socialistas, são meros instrumentos desses grandes banqueiros e potentados da indústria americana e europeia, no qual eles usam os próprios países comunistas para consolidar o seu poder. Financiaram a própria Revolução Russa feita por Lenin. Como eu falei no vídeo anterior, o Jacob Tiff colocou, segundo seu neto, 20 milhões de dólares nas mãos de Lenin para fazer a Revolução. E o próprio JP Morgan também colocou na ordem de 4 ou 5 milhões de dólares para fazer a Revolução Russa e derrubar o regime que vigorava até então. Depois da Revolução feita, os Rockefeller em especial e esse conluio de grandes banqueiros, já em torno do Conselho de Relações Exteriores, que é um think tank americano fundado em 1919 por esses grandes capitalistas potentados das finanças e da indústria, eles financiaram a própria economia e o desenvolvimento tecnológico e econômico da União Soviética nas décadas de 30 e 40. E esse livro mostra como que o Rockefeller, por exemplo, financiou pesadamente o que era possível ter de economia privada para dar andamento da economia socialista, na qual os próprios comunistas da União Soviética sabiam que uma economia socialista tal qual propugna
o marxismo clássico da estatização completa dos meios de produção é inviável, como mostrou Mises em seu livro de 1922, O Socialismo, né? E no ensaio anterior de 1920 também Mises mostrou que o socialismo, em seus próprios termos, seria um sistema econômico inviável, em função de que não tinha como fazer o cálculo econômico num sistema, num arranjo em que não houvesse livre mercado. Então, os comunistas, sabendo disso de antemão, permitiam que alguma margem de capitalismo e de financiamento externo para fazer com que a economia minimamente pudesse andar e garantir, né, a riqueza de poucos, que isso, no fim das contas, vai ser o que é o socialismo na prática, um regime que garante a riqueza de um grupo minoritário, de grandes financistas, empresários e políticos. Pegue por aí os irmãos Castro, por exemplo. Então, esse vai ser o foco do livro, de mostrar como que os grandes agentes da história são esses banqueiros internacionais que criaram o Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos, o Clube de Bilderberg, também criado alguns anos depois do Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos, e assim por diante, em que todas essas grandes potentados das finanças e da indústria estão presentes na fundação do FED, na fundação do Conselho de Relações Exteriores, no grupo de Bilderberg e assim por diante, além de um certo grupo de intelectuais, jornalistas, cientistas, formadores de opinião que participam desses grupos como agentes de informação e de propagação dessa visão de mundo que esses grandes banqueiros querem que as massas possuam. Não à toa, esse mesmo grupo é aquele que detém os grandes canais, os grandes meios de comunicação. Pois bem, esse é um livro importantíssimo sobre o assunto, que é preciso ser lido e estudado para se compreender o tema do globalismo, dos agentes que atuam nessa ambição de consolidar um poder global, e da nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é um termo que surge meramente após a Revolução, após a Segunda Guerra Mundial, para instaurar a paz no mundo e a boa relação entre as nações. Muito pelo contrário, é um plano muito bem elaborado e desenhado para consolidar a construção de um governo global totalitário e centralizador. Claro que eles nos vendem esse plano com o slogan da paz, né, um regime de paz entre as nações, todo mundo deseja paz, então é um slogan que atrai o público em geral em nome da paz. Então eles batem na tecla da paz, só que toda vez que você ouvir falar em paz mundial, leia-se governo totalitário mundial. É isso, em última instância, que todos os anseios pela paz mundial visa estabelecer. O governo mundial dessa elite que visa controlar toda a sociedade. E depois, em último caso, é um rearranjo de ordem civilizacional que esse regime vai culminar. No capítulo final do livro, os autores nos falam sobre uma expressão que é pressão de cima e pressão de baixo, que significa que esses grandes elites, encasteladas nesses círculos secretos ou semi-secretos, como o Conselho de Relações Exteriores, o Bilderberg, e por aí vai, eles articulam e manipulam os próprios agentes da revolução de baixo, que é a pressão de baixo, como os Black Blocs no Brasil, MST, o pessoal da UNE, o pessoal da UJS, nada mais são do que as perfeitas massa de manobra que faz a pressão de baixo contra a classe média da sociedade, que fica no meio dessa pressão de cima dos grupos que formam toda essa pretensão do governo mundial e essa massa militante, esses idiotas úteis
que pensam que estão combatendo os opressores, monopolistas e ricaços do mundo, quando na verdade eles próprios são frutos, são instrumentos desses grandes globalistas e banqueiros para massacrar a classe média que fica no meio, né, e fica embotada intelectualmente, mentalmente, diante desse regime que eles estão implantando no mundo há pelo menos 80, 90 anos já. Uma coisa interessante de se registrar aqui, e volto a dizer, este é um livro, apenas um livro sobre esse assunto, tem a sua ênfase, o que não deixa de ser altamente obrigatória a leitura dele. Então a gente está tendo essa oportunidade aí, eu volto a elogiar e parabenizar a Faro Editorial por publicar no Brasil esse livro, mesmo que quase 50 anos depois desse livro ser publicado nos Estados Unidos, e a discussão sobre esse assunto, os estudos sobre esse assunto já fazem pelo menos 50 anos que estão aflorando no mundo, que as primeiras publicações disso aí começou nos anos 50, né? Depois de 20, 30 anos que esses agentes começaram a atuar, documentos, CPIs no Congresso americano veio à tona nos anos 50 e começaram a revelar como que esses grandes financistas e industriais estavam moldando a construção de um governo global e como que estavam se articulando, financiando mesmo regimes comunistas que nominalmente combatem as grandes fortunas, mas na verdade nada mais são do que instrumentos para a consolidação do poder dessas grandes fortunas no mundo, o verdadeiro sentido desse socialismo. O professor Olavo tem um artigo chamado O Socialismo dos Ricos, que traz bastante a tese do Gary Allen nesse artigo, de que realmente os grandes agentes da história do século XX são esses grandes potentados das finanças e da indústria americana e europeia. Todavia, o Olavo mesmo, em alguns artigos e cursos que ele tem dado recentemente, ele vem enfatizando que o grande agente histórico do século XX, de 100 anos para cá, digamos assim, é o movimento comunista internacional, e não o potentado das finanças, como este livro mostra. Aí há um aparente conflito de teses, né? Ou os grandes financistas que usam os comunistas como mero instrumento de sua causa, e, portanto, não há um conflito real entre capitalistas e comunistas, apenas aparente, para diversionismo da plateia trouxa. E, de um lado, o Olavo, em várias aulas, em vários escritos, enfatizando que o grande agente é o movimento comunista. E nota que não é o Partido Comunista e não é também a União Soviética, mas é o movimento comunista, que é algo mais abrangente do que um Partido Comunista Russo ou a União Soviética em si mesmo. E esse movimento comunista está ligado à KGB. E a KGB, o Olavo vem nos falando, é a detentora de um orçamento ultra bilionário. Na verdade, não se tem conhecimento do orçamento deles, mas se sabe que eles infiltraram centenas de milhares de agentes de influência no jornalismo, no sistema de ensino cultural do Ocidente, pesadamente na Europa e nos Estados Unidos desde os anos 20 e 30. Então isso também é fartamente documentado, esse tipo de informação e de fato, e de modo que a gente fica nessa zona cinzenta. Afinal, quem conduz as coisas? É o movimento, é os globalistas da elite financeira ou é o movimento comunista? E Olavo, mais recentemente, tem falado que, na verdade, existem 3 forças hegemônicas no mundo que lutam para a consolidação de um poder global. Em primeiro lugar, os próprios globalistas dessa elite financeira ocidental, que o Gary Allen expõe. A segunda grande força é o eixo Rússia-China, que é o movimento comunista. E a terceira força é a fraternidade muçulmana. Então a gente tem aí, segundo Olavo, essas 3 grandes forças que lutam entre si e colaboram entre si em certos casos, em certas circunstâncias, mas no fim das contas cada uma delas busca se sobrepor
e consolidar o seu poder em âmbito global. Não é coincidência que esses três grupos representam as forças financeira, que é o eixo globalista americano e europeu, a força militar, que é a Rússia e a China, e a força religiosa, que é os muçulmanos. E elas estão, pela primeira vez na história, separadas, esses três eixos de poder. Embora, como falei, elas colaboram entre si conforme as circunstâncias. E o Olavo, para nós ir para o encerramento, um artigo dele que está publicado neste livro aqui, que é uma compilação de artigos dele de 2006, O Mundo Como Jamais Funcionou. Tem um artigo aqui que se chama, que é justamente, coincidentemente, o artigo que se chama O Mundo Como Jamais Funcionou, em que ele faz, digamos, um rechaço à tese do Gary Allen, em que pese o próprio Olavo tem um artigo também em 2006 que subscreve a tese do Gary Allen. Mas mais para frente, provavelmente no andamento dos seus estudos, o Olavo abriu um pouco mais o leque e ele disse o seguinte, a respeito de um livro que fala sobre esse poder financeiro global. Quem tome esse livro como guia básico para o conhecimento do tema ficará mesmo com a impressão de que o dinheiro anglo-americano é a mão secreta que move o mundo. Existem mãos secretas, é claro, mas são muitas e vivem se estapeando umas às outras, às vezes até a si próprias. E aí Olavo destaca, ninguém tem o controle hegemônico do processo histórico mundial. Então, que pese a haver essas três grandes forças atuando, ninguém é monopolista e detém esse controle absoluto do processo histórico, que é sempre rodeado e permeado por incertezas e circunstâncias e que escapa a um controle integral. E Olavo segue, um erro maior que se comete nesta área de estudos do globalismo, da nova ordem mundial, é hipertrofiar a importância do poder econômico. É o caso desse livro. O poder empresarial e bancário pode dar origem a essas organizações, mas não pode controlá-las, uma vez que elas adquiram vida própria, como aconteceu com a Ordem dos Assassinos no Oriente Médio ou com a KGB. Então aqui o Olavo diz que, embora o Gary Allen enfatize e mostre realmente todo o projeto dos globalistas da elite financeira e empresarial, que de fato aconteceu, esse projeto, que já faz pelo menos 100 anos que existe, ele foi sendo minado em boa medida por forças do comunismo que foram crescendo e se estabelecendo ao longo do século XX e minando em maior ou em menor medida essa hegemonia absoluta que os globalistas do eixo ocidental pretendem implantar. Então, para ir para um encerramento desse vídeo, sem a mínima pretensão de esgotar o assunto, mas realmente de colocar alguns itens fundamental do debate sobre nova ordem mundial e globalismo que precisam ser melhor estudados e cavocados para uma compreensão mais integral do fenômeno do problema e entender finalmente que aparentemente não é realmente o bloco financeiro ocidente que detém esse poder integral e que a KGB, o movimento comunista, foi furando em boa medida esse poder, em que pese os globalistas utilizarem-se por diversas vezes do comunismo como mero instrumento de sua ambição e projeto de instalação do poder mundial. Então fica esse registro aqui como um comentário a esse livro importante que foi publicado no Brasil esse ano, Política, Ideologia e Conspirações, Gary Allen e Larry Abraham, publicado pela Faro Editorial, e que eu volto a recomendar enfaticamente o estudo desse livro como um início, nem que seja, de um tema que merece ser estudado e deve ser estudado de forma ainda mais ampla e profunda para nós entendermos a quanto anda o mundo e não sermos vítima, nós, nossa família, as pessoas do nosso entorno, desse projeto que tem uma abrangência enorme, imensa sobre nossas vidas, que vai do controle do sistema educacional, a cultura, a mídia
e assim por diante. E com as nossas forças, enquanto indivíduos inteligentes, independentes, consigamos fazer um núcleo de resistência, mesmo que seja entre a nossa família e as pessoas próximas de nós. Era isso, e até o próximo.